Hoje a gente vai falar sobre um protocolo que ele é um protocolo antigo, ele é um protocolo que foi muito usado em redes de comunicação industrial e ele é um protocolo bastante interessante porque ele é um protocolo híbrido, né? Então ele tem transmissão analógica e transmissão digital junto, né? Uma parte do sinal é analógica, outra é digital. E isso acaba sendo bem interessante, assim, ele consegue fazer isso de uma maneira bem interessante. Hoje não se usa tanto esse tipo de protocolo. Na verdade, hoje meio que está tudo tendendo para um Ethernet, né? Então tudo mais ou menos TCP/IP mesmo. Mas porque hoje as velocidades de processamento estão muito mais altas, né? Então você consegue sustentar protocolos de rede mais pesados. Mas se a aplicação for bem simples, dá para usar esse protocolo HART aí e ele é bem interessante. Então vamos dar uma olhadinha nele aqui, ó. Se o uso do protocolo HART ele foi estimulado pelo fato de utilizar a mesma tecnologia e o mesmo cabeamento das redes 4 a 20 mA utilizados em sistemas antigos. Então você tinha um sistema antigo que não tinha rede, né? Você tinha conexão direta de cada sensor com a parte de I/O do CLP e essa conexão era feita através de ela era uma conexão física e por aquele cabeamento passava um sinal de 4 a 20 miliamperes, né? Para você fazer o uso da rede HART, você não precisa mudar esse cabeamento. Você pode usar o mesmo cabeamento dos 4 a 20 miliamperes, você só não vai fazer as entradas para um I/O de um CLP direto, você vai fazer as entradas para um outro dispositivo. Mas era o mesmo cabeamento, por isso que o estímulo foi grande para se utilizar esse tipo de rede. Ela foi algo que se beneficiou muito da transição de tecnologia. Para manter compatibilidade com as aplicações antigas, né, que é aquilo que a gente chama de backward compatibility, o protocolo HART continua utilizando a comunicação analógica de 4 a 20 mA sobreposta a uma comunicação digital. Isso aqui que é interessante, eles fazem aquilo que a gente viu em outra aula e a gente chamou de modulação por frequência, né? Que até era assim, era aquela questão de você poder mandar, por exemplo, sinais de rádio diferentes, em frequências diferentes, ou você podia, se fosse fibra ótica, você modulando a frequência, você muda a cor do sinal, então você podia mandar sinais de cores diferentes e tudo mais. Aqui a gente faz a gente não, né? O próprio protocolo HART, ele faz essa modulação também, né? E ele separa por frequência. Na verdade, você tem uma componente de frequência muito baixa ali, que vai te dar a amplitude do sinal do sensor, e você tem umas componentes de frequência mais altas que já ficam numa faixa de frequências ali que não vai ser alteração de sensor, né? Então aquelas frequências mais altas ali, naquelas frequências você tem comunicação digital. Bem interessante. Esse formato de comunicação digital, ele segue parcialmente o modelo ASI, excluindo algumas camadas que não se fazem necessárias pela natureza da aplicação. Então, como ele é um protocolo de comunicação mais simples, né, um protocolo de comunicação para sensores, ele não precisa de todas aquelas camadas lá de transporte, aplicação, apresentação, sessão, aquelas partes alta toda lá. Ele não precisa, ele precisa só das camadas mais baixas, né? Você tem camada física, a camada data link, a camada de conexão, por aí já tá bom. Você não precisa de mais muita coisa. Agora a gente vai ver então o funcionamento desse protocolo. O HART, essa sigla HART, ela vem dessa expressão em inglês aqui, ó, que é Highway Addressable Remote Transducer, né? Então é um transdutor remoto de via endereçável, vamos fazer uma tradução livre nesse sentido aqui, né? Ele foi introduzido no final da década de 80, então já é uma tecnologia que não é tão antiga, né? Final da década de 80, para nós hoje faz 30 anos, né? Mas final da década de 80 faz mais ou menos uns 30 anos. Mas, então provavelmente mais velho que vocês essa tecnologia. Mas em termos de tecnologia não é tão antiga assim. Em termos de informática, sim, isso é pré-histórico, né? Em 1990 a gente mal tinha internet, né? Então ele era um protocolo
que era utilizado nas empresas. E essa parte de TI é muito difícil a gente dizer assim, ah, isso é novo, isso é antigo, porque as coisas evoluíram muito rápido, né? Eu sempre brinco com o pessoal aí que eu entrei na faculdade em 2005, que para mim não parece tão longe para vocês. Talvez vocês estavam assistindo um Digimonzinho ainda, alguma coisa assim. Mas eu já tinha passado um pouco dessa fase. Mas eu entrei na faculdade em 2005. Em 2005 não tinha pendrive. Então, só para você saber que a gente fazia aula de programação no disquete, né? Esse negócio de entrada USB não era tão difundido assim, foi um pouquinho mais para frente. Então, as coisas evoluem muito rápido. Hoje a gente não se imagina sem USB, né? Não digo nem USB, já tá computador que vem com aquela USB tipo A, que é aquela quadradona, o pessoal já fala que é arcaico. Todo mundo quer USB-C, que é aquela pequenininha, que você pode espetar dos dois lados, elimina o problema da USB-A, que você vira e vira pela terceira vez, aí ela funciona. Enfim, então as coisas evoluem muito rápido, né? Mas final da década de 80, em termos de TI é antigo, mas em termos de vida talvez não seja tão antigo assim. E ele utiliza essa comunicação híbrida que eu estava falando para vocês. Então você tem um sinal analógico que ele vai ser representado mais ou menos por essa linha média do sinal aqui, tá vendo? Essa linha reta aqui, ó. Então, você tem uma corrente analógica de 4 a 20 mA, beleza. E somado com essa linha de baixa frequência aqui, você tem uma componente de alta frequência cuja a frequência é variável, né? Então você tem aqui um sistema digital que é um sistema Bell 202 FSK. O que esse sistema faz? Ele faz algumas coisas interessantes. A primeira é a seguinte: você vai ter que quebrar isso aqui em intervalos de tempo, né, para você ler. Então você vai ter uma frequência aqui observável aqui que você vai ter que medir, como se fosse uma frequência de clock, algo assim, né? E aí você tem quando você vai enviar um zero, lógico, um nível zero, esse sinal aqui tem frequência mais alta, tá vendo? Ó, tem duas lombadinhas aqui por intervalo. Ó. Esse sinal tem 2.200 Hz. E quando ele é um nível lógico baixo, aliás, um nível lógico alto, 1, ele tem uma frequência mais baixa, que é de 1.200 Hz. Né? Então eu tenho 1.200 Hz para 1, 2.200 Hz para 0. Então, com uma frequência mais alta para o 0, eu vou ter mais picos dentro do intervalo. E como a frequência é mais alta aqui, eu vou ter menos picos por intervalo. Esse sinal aqui, ele é um sinal de 1 mA, pico a pico. Então, aqui eu vou ter 4 a 20, né? Mais 1 mA pico a pico. Então, esse sinal pode ter mais meio para cima ou meio para baixo. E essa componente em frequência aqui, ela vai conter a parte digital do sinal, né? O legal disso aqui, eu acho que vocês até já brincaram um pouquinho com ou pela minha memória, vocês devem estar fazendo agora processamentos de sinais digitais. Vocês estão mexendo com isso agora, não estão? Aquela parte de transformada Z, cálculo de transformada de Fourier, essas coisas. Isso, né? Exatamente. Então, lá vocês veem, acho que vocês devem estar vendo o projeto de filtro lá também. Então, vocês veem essa questão de alta e de baixa frequência, né? Então, você tem um sinal de alta frequência e de baixa, e você usa filtros para separar, né? Então, o de baixa frequência vai ser esse retão aqui, o de alta vai ser esse todo ondulado aqui. Você separando os filtros, você consegue olhar para as faixas de frequência e dizer, né, se você teve um 0, se você teve um 1, você vai ter o espectro lá, você vai conseguir ver isso. Estou falando grego ou está fazendo sentido isso que eu estou falando? Mais ou menos, tá. Vou explicar de uma maneira mais simples para vocês entenderem. Quer ver? Ó? Vamos rabiscar aqui. Ó. Luzita. Porque essa parte é essencial e ela não é difícil de entender. Mas o duro é isso, sabe? O duro é que a disciplina de processamento de sinais digitais, ela é uma disciplina que ela é extremamente difícil.
Só que eu acho que ela não ensina o que devia, sabe? Então você fica lá calculando transformada de Fourier discreta na mão, você fica calculando transformada Z, todo aquele negócio difícil, e a parte que você usa realmente, que é de você realmente aplicar uma FFT, ver questão de espalhamento, ver questão de janelamento, ver questão de discretização, espectro, leitura de espectro, essas coisas não são passadas, né? Mas tudo bem, vamos lá. Eu vou me imaginar assim, ó. Esse sinal que a gente está lendo, vamos pegar o sinal primeiro no domínio do tempo, para vocês verem. Então aqui eu tenho tempo, certo? Segundos aqui. E aqui eu vou ter o meu sinal. Então esse sinal aqui, ele vai ser composto por duas componentes, vamos dizer assim. Esse sinal, ele vai ser composto por uma componente de baixa frequência, que vai ser uma componente assim que se move lentamente ao longo do tempo. E ele vai ser composto também por uma componente de alta frequência. Essa componente de alta frequência, ela é essa componente rosinha, que eu posso ter uma frequência mais alta, mais baixa, um pouquinho, mas ela é uma componente de mais alta frequência, certo? O meu sinal final vai ser a composição, vai ser a soma desses dois sinais aqui. Então, o meu sinal real, ele vai ser essa média aqui, esse valor médio, com esse cor-de-rosa aqui. Então, você vai ter isso aqui, ó, mais ou menos, né? Você vai ter essas oscilações aqui deu uma diminuída na amplitude, depois algo assim, né? Aqui, assim. Mais ou menos isso aqui que vai acontecer, tá? Então, o seu sinal vermelho, né? Então, o vermelho, ele vai ser igual ao rosa mais o cinza. Beleza? Esse sinal aqui, ó, ele vai ter algo que a gente chama de espectro. O que vai ser o espectro? O espectro, ele vai ser as componentes desse sinal aqui no domínio das frequências, né? Então, eu vou estar olhando para a transformada de Fourier desse sinal, né? Mais ou menos isso daqui, ó. Transformada de Fourier do sinal. Só que aqui embaixo eu não tenho mais tempo, eu tenho frequência. E a frequência, ela é dada em 1 sobre segundo a unidade, que é a mesma coisa que Hertz. Podia ser outra, podia ser radianos por segundo, podia ser frequência normalizada, podia ser qualquer coisa. Eu vou trabalhar em Hertz aqui. Então, como que esse sinal vai se comportar? Como que vai ser o espectro dele? Como que eu espero que seja o espectro desse sinal? Eu espero que o espectro desse sinal aqui seja algo mais ou menos assim, ó. Quer ver? Eu vou ter aqui, ó, algumas componentes em baixas frequências, certo? E essas componentes aqui vão ser representadas pela parte cinza do meu sinal, certo? Depois aqui eu teria uma faixa de médias frequências, que pode ter alguma coisinha, sei lá, sempre tem alguma coisinha no espectro. E depois, essa parte de alta aqui, ó, ela pode estar representada por aqui, por exemplo. E não precisa ser algo constante, ela pode ser algo, sei lá. Essa aqui é a parte rosa. Certo? Então eu tenho componentes da parte cinza e componentes da parte rosa. Olha como que, se eu olhar no espectro, olha como eu já consegui separar essas coisas aqui, ó. Né? Eu já consegui, né, ver que, bom, se eu quero olhar para o lado cinza, eu preciso olhar só para o que está aqui. Se eu quero olhar para a alta frequência, que é o rosa, eu vou olhar só para o que está aqui. Beleza, isso faz sentido. Mas eu quero dar um jeito de separar isso aqui de fato, na unha. Vou arrancar isso aqui daqui. Como que eu arranco isso daqui? Eu posso arrancar usando filtros. Né? O que é um filtro, pessoal? Um filtro, né, se você olhar para um filtro ele vai ser algo, ele pode ser um circuito ou ele pode ser um algoritmo, tanto faz. Se for um filtro digital, ele é só um algoritmo. Se for um filtro analógico, ele é um circuito elétrico mesmo. Tá? E esse filtro, vamos falar do filtro aqui.
ele possui algo que a gente chama de resposta em frequência. Então, nesse eixo X aqui, eu vou ter frequência também em Hertz. Mesma coisa. Certo? E eu tenho alguns tipos de filtro que eu posso ter aqui. Porque o que acontece? O filtro, ele vai ter uma resposta em frequência. Vamos colocar aqui. Beleza, resposta em frequência. E a resposta em frequência, ela nada mais é do que o ganho do filtro ao longo da frequência. Então, se eu pegar um filtro que tem essa resposta em frequência aqui, ó, o que esse filtro aqui está fazendo? Esse filtro aqui, ele tem uma resposta em frequência em amplitudes altas para baixas frequências e amplitudes baixas para altas frequências. Por que essa curva é importante? Porque quando eu aplicar o filtro no meu sinal, significa que eu vou multiplicar a resposta em frequência do filtro pelo espectro do meu sinal. Esses dois aqui, ó, eles vão ser multiplicados, certo? Então, se eu multiplicar esse aqui por esse daqui, o que eu vou ter? Eu vou ter um espectro que é o seguinte, ó. Vamos dizer que isso aqui é 1, esse nível aqui é 1, certo? E vamos dizer que essa frequência aqui, ó, que eu vou chamar de F0, é exatamente essa frequência aqui, ó. Vai ser essa frequência F0, certo? Então, o que acontece se eu multiplicar esse espectro vermelho por esse espectro azul aqui? Eu vou ter um terceiro espectro que vai ter mais ou menos essa cara aqui, ó. Aqui, de novo, eu vou ter frequência em Hertz. E aqui eu vou ter sinal vezes filtro. Nossa. Filtro. Tudo em frequência. Tudo em frequência. Beleza. Então, vou multiplicar o vermelho pelo azul. O que vai acontecer aqui? Vai dar um negócio mais ou menos assim, ó. Tá vendo essa curvinha azul aqui, essa primeira parte? Ela vai ser multiplicada por 1. Aqui, ó. Então, essa primeira parte vai aparecer aqui, ó. Aí eu vou ter um ruídozinho aqui. Chegou aqui em F0. Depois de F0, eu estou multiplicando tudo por algo muito pequeno, próximo de zero. Então, meu espectro aqui, ó, zerado. O que aconteceu? Eu apliquei um filtro no espectro do meu sinal e o resultado foi o espectro só da parte de baixas frequências, né? Foi só isso daqui, foi só a componente cinza, certo? Isso aqui é só a componente cinza. Então, o que acontece? Quando eu fizer esse produto aqui, eu vou ter esse espectro. Se eu fizer a transformada de Laplace inversa desse espectro aqui, o que eu vou obter? Só a curva cinza. Só o sinal cinza. Por isso que isso aqui chama de filtro, porque você filtrou, né? Você tirou essa parte cor-de-rosa aqui da curva, ficou só a cinza. Esse filtro aqui, que multiplica por 1 as frequências mais baixas e por 0 as frequências mais altas, ele é chamado de filtro passa baixa. Certo? Então, se eu aplicar um filtro passa baixa nesse sinal aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter só as baixas frequências. Eu podia aplicar um filtro que a gente chama de passa alta, né? O filtro passa alta, ele tem essa cara aqui, ó. Corta para lá. Assim. Esse aqui seria um passa alta. Certo? E se eu multiplicasse esse filtro passa alta por esse sinal aqui, o que eu teria? Eu teria algo assim, ó. Agora vocês já devem imaginar o que vai acontecer, né? Então eu vou ter aqui a frequência. Eu vou ter aqui
Aqui eu vou colocar PB de passa baixa. Aqui eu vou ter o sinal vezes o filtro passa alta. E aí o resultado vai ser um negócio assim, ó. A parte de baixas frequências até F0 aqui eu estou multiplicando por 0. Então, esquece. Depois, daqui para frente eu tenho um ganhozinho e depois eu estou multiplicando por 1. Então eu vou ter algo assim e... algo assim. Essa daqui é só a parte rosa do sinal. Então se eu tirar a FFT inversa, né, se eu fizer a transformada de Fourier inversa desse sinal aqui, eu vou obter só a parte rosinha. A gente eliminou a parte cinza, que era a parte de baixas frequências. Por isso esse filtro se chama passa alta, certo? Porque ele só passa as altas frequências. Tem outros filtros também. Tem o filtro passa banda, que ele sobe e fica numa faixa aqui de frequência e abaixa. Tem o filtro para banda, que ele zera só uma faixa de frequências, todas as baixas e todas as altas ele mantém. Tudo depende do que você vai fazer, tá? Mas existem esses filtros aqui que você multiplica pelo sinal tudo bonitinho. Então, como que eu vou fazer agora? Deixa eu até dar uma limpada aqui para continuar o raciocínio. Como que eu vou fazer para dar uma olhada... não era aqui, será? É. Como que eu vou fazer para dar uma olhada naquele sinal lá da minha rede Hart? O espectro daquilo lá vai ser algo assim, ó. Agora falando de rede Hart. Então eu vou ter alguma coisa em baixa frequência, que são os analógicos aqui, 0,0000. Aqui eu tenho os 1200 Hz, que era o meu 1 analógico. E aqui eu vou ter os meus 2200 Hz, que era o meu 0 analógico, não, digital, né? 1 digital e 0 digital, certo? Então o que acontece? Aqui eu só estou mandando o sinal analógico. Se eu mandar um 1, vai aparecer um pico aqui, ó. Beleza. E se eu mandar um 0, vai aparecer um pico aqui, ó. Beleza. É isso que vai acontecer. Então, como que você detecta isso daqui? Você usa filtros no seu sinal, que são filtros passa-banda, né? Você, primeiro, para filtrar essa componente de baixa, que você pode passar um passa-baixa, que teria uma função de resposta em frequência, tem mais ou menos essa cara aqui assim, ó. E aí você pegaria só a componente de baixa frequência. Depois você poderia usar um passa-banda sintonizado próximo de 1200 Hz, que faria mais ou menos isso aqui, ó. E um passa-banda sintonizado próximo de 2200 Hz, que faria isso aqui. Então são 3 filtros, né, que vão te dar 3 espectros diferentes. E aí, dependendo da resposta de cada filtro, você sabe que, ó, o que sair desse filtro aqui, ó, o que sair desse filtro aqui vai ser o sinal analógico. O que sair desse filtro aqui vai ser um sinal 1. E o que sair desse filtro aqui vai ser o sinal 0. É isso, é assim que a gente olha o que está acontecendo dentro do sinal da rede Hart lá. Agora eu já consigo voltar para cá. Vocês conseguem entender um pouco melhor esse conceito. Então, por isso que a gente faz essa modulação em frequência. Inclusive, quando você está sintonizando uma estação lá no seu carro, no fundo o que você está fazendo é que você só está mudando a frequência de sintonia de um filtro passa-banda. Você só está centralizando a banda de passagem dele na estação que você quer ouvir. É só isso, basicamente. Você não está mais fazendo tanta coisa assim. Então é bem legal, eu acho esse conceito bem legal. E ele é usado aqui, obviamente, né? Características da rede Hart, pessoal. A rede Hart ela é uma comunicação digital
e analógica simultânea, isso a gente já sabe. Ela é compatível com esquemas convencionais analógicos, por quê? Porque usa o mesmo cabeamento. Ela suporta dispositivos de campo multivariáveis, né? Isso daqui é importante, porque como você consegue fazer comunicação de vários sensores, você pode ter alguns sensores que você comunica de maneira analógica e outros digitais no mesmo dispositivo. Ela tem acesso de dado flexível por até 2 mestres. Né? O que é acesso de dado flexível e ainda mais por até 2 mestres? A comunicação dessa rede ela é feita no modelo mestre-escravo. Né? Então, o que acontece? O mestre ele sempre faz a solicitação e o escravo ele sempre responde. É assim que acontece. E você pode ir lá coletar um dado que está em um determinado sensor através dessa comunicação mestre-escravo, e a rede permite que você use até 2 mestres para fazer isso. Então você não precisa ter necessariamente um mestre. Nessa rede você pode ter 2. Né? E a questão de ter 2 é muito importante porque você torna a rede expansível. Né? Porque você pode ter um mestre ali para fazer realmente o controle da rede e um outro mestre só para captar esse dado e jogar para outra rede. Então você pode ter sempre mestres fazendo a conexão entre 2 redes diferentes. Ele tem um padrão aberto, então você pode pegar o protocolo da rede HART e você pode implementar no seu sensor. Vamos dizer que você está bolando um sensor bacana aí, você pode fazer com que o seu sensor se comunique no protocolo HART. Ele vai ser compatível com redes HART, ele vai poder ser usado em qualquer rede HART aí. Ele é compatível com versões anteriores também, né? Ele tem a retrocompatibilidade. Isso aqui é muito importante, porque isso aqui tem muito a ver com a engenharia e arquitetura, não só do sensor, do dispositivo em geral, mas a arquitetura do próprio protocolo. Né? Então, se você tem novas versões, essas novas versões elas não desabilitam coisas de versões anteriores. Então, o que tem em versão anterior você consegue usar na nova. Você só não consegue usar o que está na nova na versão anterior, porque aí é sacanagem, né? E não dá para prever o futuro. Ele é o único protocolo que suporta comunicação analógica e digital. Né? Os outros protocolos Field Bus, eles são exclusivamente digitais. É aqueles que a gente viu na aula passada. São exclusivamente digitais. Essa daqui é a única que tem os dois. Ele tem um tipo de operação que a gente chama de ponto a ponto ou multidrop, né? Que é um dos layouts de rede que a gente viu umas aulas atrás aí. E o tempo de resposta dele não é um tempo de resposta absurdamente baixo, mas atende muitas aplicações, que é de 500 milissegundos. Né? Então, até 500 milissegundos para você obter uma resposta. Falando sobre protocolo HART e dispositivos inteligentes agora. Os dispositivos inteligentes eles possuem as seguintes capacidades: ajuste de zero, ajuste de ganho, ajuste de faixa de medição e diagnósticos, memória para armazenar status e configurações, suportam a comunicação de via dupla, digitalizam um sinal do processo medido, corrigem as variáveis de processo digitalmente e basicamente isso que eles fazem. Então, você tem várias coisas aqui, várias características. O que é o ajuste de zero? O ajuste de zero é como se ele fosse aquela tara da balança. Né? Então, quando você vai pesar alguma coisa, você quer que determinado peso ali, sei lá, o peso do prato vazio seja o zero, por exemplo. E aí você consegue fazer com que ele retorne o sinal zero eletronicamente. Então, você faz essa requisição para ele. Fala, tá vendo esse nível que você tá? Agora isso é o zero. Ou você pode pedir para ele, falar, olha, o atual nível X agora é zero. Beleza. E ele tem uma eletrônica interna que vai se ajustar para isso. Ele tem um ajuste de ganho também. Isso daqui é muito importante. Por que ajuste de ganho é importante? Porque o ganho funciona assim. Ó. O ganho você vai utilizar quando você tem uma... Esqueci o nome. Lembrei. Quando você tem um fundo de escala incompatível com a capacidade do seu dispositivo. Né? Então, o que é isso? Por exemplo, você tem você tem uma balança, por exemplo, e essa balança ela mede até 100 quilos. Mas, na verdade, você queria medir um peso de 50 gramas com a sua balança. Será que ela vai medir? Não sei.
né? Então, para ela medir, para você usar melhor a faixa de medição da sua balança, você pode aplicar um ganho no sinal. E esse ganho é o que está lá dentro do dispositivo que você pode ajustar. Um outro exemplo de ganho é o ISO digital que a gente usa em fotografia, né? Normalmente todo mundo tira foto no automático aí, se lixou pro ISO, né? Mas o ISO, o que é o ISO? O ISO é aquele negócio que você faz no celular, por exemplo, que você consegue clarear a foto antes de você tirar a foto, né? Então você só mexe em uma configuração lá, a foto vai ficando mais clara sem você pôr flash. Então que magia é essa que está acontecendo? Não tem magia nenhuma. Na verdade, você está pegando o sinal que está chegando lá no seu sensor da câmera e você está aplicando um ganho nele, né? Você está multiplicando ele por um fator ali que vai deixar ele maior. Então, uma intensidade luminosa muito baixa, que estava deixando a sua foto escura, ela vai começar a deixar a sua foto mais clara, mais clara, mais clara, à medida que você aumente o ganho. Esse ganho em fotografia é chamado de ISO. Tá? Então, você consegue fazer isso à distância também. Você consegue ajustar o ganho do seu sensor remotamente. Ajuste de faixa de medição também, porque a faixa de medição ela tem a ver com aquele fundo de escala que eu falei para vocês, né? E, por exemplo, se eu tenho um dispositivo digital, eu tenho 10 bits para fazer a digitalização ali do sinal, então eu vou ter 1024 níveis, né? E vamos dizer que eu tenho a faixa dinâmica do meu sensor é de 10 volts, então eu vou a gente fala de quantizar, né? O nome certo é quantizar. Então eu vou quantizar esses 10 volts em 1024 níveis. Então cada nível vai ter mais ou menos 1 dividido por 1024, aliás, 10 dividido por 1024 volts, para que você use níveis digitais ali. Só que pode ser que eu estou usando esse sensor para medir um sinal que tem 2 volts de amplitude máxima. Então não faz sentido eu usar os 10 bits para fazer a quantização de 10 volts. Não faz sentido nenhum. Porque eu vou estar jogando 8 volts de precisão ali fora. Então você pode ajustar a faixa de medição para que ele use esses 1024 níveis, né, esses 10 bits, para quantizar só os 2 volts que você vai medir lá. E aí você tem uma amostragem, né, você tem uma resolução em amplitude ali que a gente chama, muito melhor. Né? Então ele faz isso também. Faz diagnósticos, né, para você ver se o seu sensor está com dano, está com sobrecarga, qualquer coisa assim. Ele possui memória para armazenar status e configurações. Ele suporta comunicação de via dupla, né? Então você pode enviar, ele recebe sinais e ele emite sinais também. Eles digitalizam o sinal do processo medido, né? Então faz aquela conversão AD que a gente estava falando na aula passada. E eles corrigem as variáveis do processo digitalmente. Né? Essa correção aqui é aquela parte de controle. Então, isso daqui são as capacidades só do dispositivo inteligente. Agora, olha só, com o protocolo HART é possível acessar todas essas funções sem remover o dispositivo do seu local. Então, você faz isso aqui, acho que eu estou falando desde da característica 1 ali, você faz isso remotamente. Né? Você pega um escravo que está lá, sei lá, centenas de metros de distância e você fala para ele ajustar o ganho, ajustar o zero, fazer diagnóstico, guardar uma informação nova, trocar o endereço ali para comunicação. Você consegue fazer tudo isso à distância. Isso é muito legal, porque a comunicação digital ela permite isso. Né? Codificação HART. A codificação HART ela é composta basicamente dessa superposição do sinal de 4 a 20 mA com o sinal de 1 mA pico a pico, que é aquela parte oscilatória lá que eu estava falando para vocês. O sinal digital ele é codificado utilizando esse FSK, que se chama Frequency Shift Keying. Isso significa que o sinal é contínuo em fase e sua frequência varia de acordo com a informação a se transmitir. Então, olha, o que acontece? O que é esse sinal contínuo em frequência? Aqui, ó. O que é ele ser contínuo em frequência? Imagina que eu vou enviar um sinal e esse sinal vai variar a frequência dele, certo? Se ele vai variar a frequência, o que eu quero que aconteça? Eu quero que a hora que vai variar a frequência, ele parta sempre desse mesmo ponto aqui, ó, né? E aí ele vai oscilar tal, depois ele vai diminuir a frequência. Parte desse ponto para diminuir a frequência. O que acontece se ele não for contínuo em fase? Se ele não for contínuo em fase, essa característica aqui, ó,
do sinal ser contínuo vai ser perdida. Então eu tenho uma frequência baixa, a hora que eu troco de frequência, ele vai emitir um sinal de frequência alta, mas olha a descontinuidade aqui, ó. Tá vendo? E aqui também eu tenho uma outra descontinuidade, até maior do que a primeira aqui, né? Isso aqui para o sinal é péssimo. Por que isso aqui para o sinal é péssimo? Porque uma descontinuidade, ela é um sinal, ela é uma característica do sinal que contamina toda a faixa de frequência. Então uma descontinuidade, ela dá um pulso no seu espectro, que seria um pulso com essa cara aqui, ó. O seu espectro todo levanta e abaixa. Isso aqui é uma descontinuidade. Então, por exemplo, quando você tem uma descontinuidade dessa, você estaria ao mesmo tempo lendo 1 e um 0. Isso aqui é um grande problema, porque não dá para ler 1 e 0 ao mesmo tempo. Ou você lê 1 ou você lê 0, não tem os dois, né? Então, quando você tem uma descontinuidade, você tem um problema de comunicação. Esse problema é sério. Para que isso não aconteça, o sinal tem que ser contínuo. Para o sinal tem que ser contínuo, ele tem que ter essa característica de ser contínuo em fase. Por isso que se usa esse FSK aqui, ó. Beleza. As frequências utilizadas pelo protocolo, a gente já comentou um pouquinho, são 1200 Hz para nível lógico 1 e 2200 Hz para nível lógico 0. Para quem tem toque, absolutamente não consigo entender por que essa frequência aqui não é 1100 ou por que a segunda não é 2400, mas tudo bem. E ambas com amplitude de meio mA, né? Então é 1 mA pico a pico, né? Se você for ler a amplitude de 0 a pico, então é uma amplitude de meio mA. Por utilizar essas frequências, a comunicação precisa de modems FSK, né? Porque o que acontece? Se o meu sinal ele tem essa codificação, eu preciso, né, necessariamente poder codificar e decodificar esse sinal de maneira apropriada. O que é um modem FSK? Um modem, essa palavra modem, ela é uma abreviação para esse par de palavras aqui, que é o modulator, demodulator. Então você vai modular o sinal e depois você vai demodular o sinal, né? A frequência de clock mínima desse modem ela é padrão, né, de 460.8 kHz, né? Então uma frequência de clock, assim, eu ia falar bem alta, mas na verdade a gente tem processadores que chegam a gigahertz, né? Então acho que 460 kHz está bem tranquilo, mas ainda assim é uma frequência alta. O sinal digital em forma de senoide com frequência variável é somado ao sinal de 4 a 20 mA enviado simultaneamente. Então olha só, é aquela codificação que a gente já falou, né? Tem aquela somazinha. Então eu vou somar um sinalzinho oscilatório com um sinal, né, de baixa frequência lá, que é aquele sinal que a gente chama de média, e a gente vai enviar os dois simultaneamente, né? Como que eu envio os dois simultaneamente? Eu vou enviar a soma. E aí eu sei que com as minhas leituras de espectro eu consigo separar tudo direitinho. Então olha só, eu tenho aqui uma especificação para banda de frequências do sinal 4 a 20 mA. Ó. Aqui a escala está logarítmica, então não dá para saber exatamente o que acontece aqui. Mas você tem uma banda de frequências para o sinal de 4 a 20 mA, que ele aqui, ó, um pouco antes da frequência de corte, que a gente chama aqui, ele vai ser um sinal que você consegue medir ele até 25 Hz. Né? Para cima de 25 Hz você vai ter uma perda aqui de sinal. Né? E os sinais lá de 1200 e 2200 Hz, eles vão estar dentro dessa faixa de frequência aqui, ó, que está colocada aqui de 50 Hz a 10 kHz. Né? E aí você tem uma faixa de frequência aqui para os sinais hard, para o sinal digital hard, né, no caso. E aí você tem as bandas de decaimento laterais aqui. Então, o 1200 está aqui dentro, o 2200 está aqui dentro também. E a faixa lá de frequência analógica está aqui, desse lado de cá. O que isso significa para mim? Isso significa que na parte analógica, que é a parte onde eu vou mandar o nível do sinal analógico que eu estou medindo, eu consigo medir um sinal que tem uma oscilação de até 25 Hz. Para muitas aplicações, uma velocidade dessa de respostas, né, medir sinais até 25 Hz,
é maravilhoso, né? Putz, se eu fiz um sensor de nível, por exemplo, lá de uma caixa d'água, não sei, de um reservatório de combustível, cara, 25 Hz de frequência de amostragem tá maravilhoso, né? Na verdade, 25 Hz aqui você precisa de 50 de amostragem lá, o teorema de Nyquist lá, né? Mas enfim, 25 Hz de capacidade de leitura em frequência, vamos dizer assim, tá maravilhoso, tá ótimo. Para essa aplicação aí não precisa de muita coisa. Agora, se você estiver analisando outro tipo de sinal, por exemplo, se eu fiz um sensor elétrico, beleza, e eu quero medir a frequência da rede, pô, a frequência da rede é 60 Hz. 60 Hz você não vai medir com esse 420 mA aqui nem matando, né? Porque ele vai até 25 Hz, depois ele tem o decaimento aqui. Então você não mede, né? Outras aplicações, por exemplo, vão medir sinal de vibração. Dependendo da máquina, 25 Hz é pouco, né? Você não vai enxergar muita coisa. O seu sinal vai ter umas componentes de baixo lá, mais nada. Então, essa rede Hart, ela acaba te limitando, né? Se você for falar de acelerômetros para vibração, por exemplo, dificilmente um acelerômetro vai se comunicar no protocolo Hart, porque eles medem sinais de alta frequência, né? Um acelerômetro para sistemas mecânicos, ele pode medir até 10 kHz. 10 kHz já entrou e já saiu dessa faixa aqui de até onde você teria o sinal Hart aqui, né? Os acelerômetros, pelo menos os acelerômetros que a gente trabalhava no laboratório, eles tinham uma faixa de frequência de 10 Hz até 10 kHz, né? Então você vê, de 10 até 25 você conseguiria medir, mas de 25 Hz até 10 kHz aqui não daria, né? Então tem que tomar muito, muito cuidado com esse tipo de coisa, com esse tipo de especificação de sensor, especificação de rede e tudo mais, porque tem certas coisas que não fazem sentido mesmo, tá? Por exemplo, um acelerômetro, um sensor, sei lá, que vai medir corrente alternada em codificação Hart, não faz muito sentido, né? A própria rede não permite isso aqui. Beleza. O caractere Hart. Vamos falar do caractere agora. A comunicação Hart, ela é aquilo que a gente chama de comunicação assíncrona, né? Por isso, os dados são enviados 1 byte por vez, sem informação de clock. Ou seja, como essa informação é assíncrona, eu não tenho sincronização de clock entre emissor e receptor, né? Então você pode estar lendo o clock lá bem no meio da mensagem. Por isso que a frequência de clock do modem ela é absurdamente alta, né? Repara que enquanto os sinais ali vão ter componentes em frequência de 1200 até 2200 Hz, vamos pegar o caso de 2200 Hz, por exemplo, que é a frequência mais alta que você vai ter no seu sinal da rede Hart. Pelo teorema de Nyquist, eu precisaria de uma frequência de amostragem de no mínimo 4400 Hz para poder representar, para poder recompor essa componente corretamente lá no meu diagrama, certo? 4400 Hz ou 4,4 kHz. Repara na frequência do modem, a frequência de clock do modem, 460.8 kHz, né? Quer dizer, eu tenho uma frequência tão alta que eu tô lendo essa curvinha aqui, ó. Eu tô lendo ela praticamente inteira, tô lendo todos os pontos aqui dessa curvinha. Então, se está um pouquinho deslocado para a esquerda, um pouquinho deslocado para a direita, para essa frequência de amostragem, tanto faz. Então, eu não preciso ter sincronização de clock, né? Porque o sinal ele tem uma duração longa para essa frequência de amostragem. Então, o sinal 1 aqui, que tem uma duração longa, o sinal 0 tem uma duração longa. Então, meio que tanto faz essa questão de eu sincronizar ou não sincronizar o clock, porque o meu clock é alto o suficiente para eu ler o sinal com alta precisão. Vamos voltar lá onde a gente estava. Modem. Aqui, ó. Então os dados são enviados 1 byte por vez, sem informação de clock. O caractere Hart ele é composto por 11 bits. Então eu vou ter um bit de início aqui do meu caractere. Depois eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits de dados. Vou ter um bit de paridade e eu vou ter um bit de stop aqui, ó. Isso aqui é bem legal. Olha só. Inclusive, eu achei que essa informação ia vir aqui. Não vem aqui. Esse protocolo, eu acho que talvez venha mais para frente, mas ele funciona mais ou menos assim. Ele fica mandando o sinal 1 enquanto você não tem nada sendo enviado. Então ele fica mandando 1 direto lá.
Aí você vai ter um bit de start, que ele vai ser um bit 0. Então, li um monte de 1. Na hora que eu li um 0, vai começar o sinal. Então, ele vai ler os 8 bits aqui, sejam eles o que quer que eles sejam, zeros ou uns aqui, vai ler. Beleza. Aí ele vai chegar no bit de paridade aqui, ó. O que é o bit de paridade? É uma soma de todos eles. Se a soma deles for ímpar, vai dar um bit 1. Se a soma for par, vai dar um bit 0. Justamente para você verificar se houve erros no envio desse bit. Beleza. E por último, eu vou ter um stop bit aqui, ó. Esse stop bit aqui, ele vai ser um bit 1. Depois do bit de paridade, ele vai ser um bit 1. E aí você vai ficar mandando o bit 1 ad infinitum aqui até o próximo 0 para você começar a ler outro caractere. Então ela funciona mais ou menos assim. Eu achei que isso aqui estava aqui nessa apresentação. Talvez esteja mais para frente. Então, o protocolo HART ele possui 2 tipos de endereçamento. O que é endereçamento? É a forma como eu vou me comunicar com um dispositivo da rede. O dispositivo ele precisa ter um endereçamento, para eu poder me comunicar com ele. Por quê? Porque eu vou mandar todas as informações dos mesmos cabeamentos. E a informação ela tem um destinatário, não é para todos os dispositivos lerem. Então, olha só. Eu tenho esse primeiro endereçamento aqui, que é o polling, que é uma verificação, que é um endereço curto de 1 byte. E depois eu tenho um outro endereço, que é um endereço único de 5 bytes. Então aqui, ó, se eu tiver num frame de dados curto aqui, ó, eu vou ter mais ou menos essa codificação aqui, ó. Eu vou ter a parte do master, depois eu vou ter a parte do burst. Burst é um código que você envia para o seu dispositivo para que ele fique enviando mensagens sem que você precise pedir. Porque no modo mestre-escravo, o que acontece? Você solicita uma resposta, o mestre solicita a resposta e o escravo devolve a resposta. Se você quiser ler de novo, você solicita de novo e ele devolve. E assim por diante. Esse é o mestre-escravo. Então, o escravo sempre devolve. O mestre sempre manda, o escravo sempre devolve. O modo burst é o seguinte, ó. Você vai falar lá para o seu dispositivo, fala, não importa o que o mestre disser, fica mandando sinal aí. Não precisa pedir toda vez, só fica mandando. Esse modo burst é isso, e aí eu vou ter aqui 2 zeros, depois eu vou ter um outro sinal aqui de 3 bits, ou eu vou ter, na verdade eu vou ter o terceiro bit aqui, e depois eu vou ter os bits 2 a 0 aqui. Isso é um frame curto. No frame longo é mais ou menos a mesma coisa. Então eu vou ter o endereço do mestre, eu vou ter a mensagem do burst, 2 zeros aqui, o bit 3 aqui e depois os bits 35 até o 0. Porque esse frame aqui de dados ele é um frame longo, então você vai ter mais bits aqui no final. Esse polling address aqui ele é aquela parte do comecinho, Então aqui, ó, eu vou ter lá o master. O master ele faz a distinção entre os mestres. Então ele vai dizer que mestre que mandou o sinal, você pode ter até 2 mestres, Então aquilo ali vai ter que ser um sinal de 1 bit. Depois você tem o burst, que diz se o dispositivo está no modo burst, que é aquele que eu falei para vocês, de ficar enviando resposta independente de alguém ter mandado. Os bits 3, 2, 1 e 0 eles vão fazer a distinção entre os endereços 0 a 15. Então, se eu tiver uma rede pequena, com poucos dispositivos, eu vou usar o quê? Eu vou usar esse endereçamento curto aqui, ó, certo? Isso aqui é o endereçamento, não é o dado em si que está sendo enviado. O dado é isso daqui, ó, certo? O endereçamento, ele tem essa cara aqui, ó. Então, ele vai identificar o mestre, o modo de burst, 2 zeros aqui, e aí o bit 3 e os bits 2 a 0 aqui. Isso aqui pro endereçamento curto. Então, com o endereçamento curto, que é esse endereçamento de polling, você utiliza até 16 dispositivos aí. Eles são utilizados com dispositivos antigos que não suportavam endereçamento longo. Lembra da compatibilidade retroativa. Então, tem que ter. Pulei um negocinho aqui, ó. Dos bits 3, 2, 1 e 0, se você tiver um código 0 entre esses bits aqui, você vai entrar no modo de um dispositivo, Então, você vai fazer a comunicação direta apenas com um dispositivo da rede. E aí, se você tiver os bits de 1 a 15, então você vai ter o modo de múltiplos dispositivos. Então, você vai ter uma comunicação que é a comunicação multidrop.
né? Então eu falo com um dispositivo, eu falo com outro, eu falo com outro. Essa é o multidrop. Sobre endereçamento único. O endereçamento único, o master e o burst, eles são iguais. Endereçamento único é esse aqui de baixo, ó. É onde você usa 5 bytes aqui para codificação. Para endereçamento, desculpa. Então aqui, para endereçamento único, o master e o burst, eles vão ser iguais. Eu tenho um byte que vai ser o código do fabricante, né? Eles não são iguais entre si, aqui eles são iguais aqui ao polling address. Então o mestre vai dizer que mestre que é, e o burst vai dizer se está no modo burst ou não. Eu vou ter um byte para dizer o código do fabricante do dispositivo, um byte para o tipo de dispositivo e 3 bytes para o número serial daquele dispositivo. Então repara que um byte, 8 bits, né? Então você vai ter 256 fabricantes disponíveis, né? E dispositivos, eu tenho 256 tipos de dispositivo por fabricante. É um negócio meio restrito, né? Não é algo tão disseminado assim. E aí você tem essa fundação aqui, essa HCF, que é a Heart Communications Foundation. Ela fornece esses endereços, então não há possibilidade de endereços únicos repetidos, né? Você não pode ter endereços únicos repetidos aí entre os dispositivos e os fabricantes. Particularmente eu não sei como é que isso é feito, porque sei lá, até 3 bytes para o número serial, ok. Bom, se bem que é bastante, né? Por 3 bytes, a gente está falando em 2 elevado a 24, né? São 16.777.216 dispositivos possíveis por tipo de dispositivo. Você tem isso multiplicado por 256 tipos, multiplicado por 256 fabricantes. Temos um número aqui próximo de 10 elevado a 12 dispositivos possíveis. Então, sei lá, não sei se é um número tão grande assim, não sei se uma hora não vai acabar esses endereços aqui, talvez eles tenham que fazer um endereço um pouco maior, mas enfim, né? Sobre a arbitragem, quando eu falo de arbitragem, não é a arbitragem do Chico da Tiana aqui. Quando a gente fala de arbitragem, a arbitragem ela vai servir para garantir a transmissão de mensagens de maneira correta, e ela pode ocorrer de duas maneiras, né? Ela pode ocorrer do modo mestre-escravo ou no modo burst. Eu já expliquei esses dois modos aqui um pouquinho por cima, agora a gente vai ver eles um pouco mais detalhadamente. Então, ó, modo mestre-escravo. O mestre, que pode haver 2 mestres no caso, sempre inicia a comunicação fazendo um requerimento ao escravo. O escravo responde a mensagem. Nesse modo, o escravo nunca inicia a comunicação. Isso é uma comunicação mestre-escravo bem clássica, tá? Ela é muito utilizada, tem muita aplicação que faz todo sentido do mundo você ter uma comunicação mestre-escravo, né? Isso é bem legal. Até você ocupa de manter dispositivo ocupado, você evita de manter dispositivo ocupado com comunicação, ele só vai responder na hora que você pedir para ele responder. A questão é que aqui, quando você faz a programação desse tipo de dispositivo, você tem que utilizar algo que na programação a gente chama de interrupção, né? Porque eu não posso manter o meu dispositivo lá atento para ouvir uma mensagem do mestre a todo momento, né? Ele tem que fazer o contrário, ele tem que ficar lá fazendo a função dele, e quando chegar uma mensagem do mestre, aí sim, ele cria uma interrupção na rotina dele, e dentro dessa interrupção ele vai ler a mensagem do mestre e vai executar, né? Sistemas com interrupções costumam ser muito mais eficientes, tá? Senão você tem que ficar rodando meio que um loop infinito para ficar ouvindo o sinal do mestre para ver se ele está vindo ou não, e isso pode ser complexo. O modo burst, ele é iniciado por um comando do mestre. Então o escravo gera a resposta sem demandar mais requisições do mestre, enquanto esse modo não for desativado, que ele é desativado pelo próprio mestre. A velocidade de atualização nesse caso é maior, né? Então quando você deixa o negócio no modo burst lá, ele vai metralhar a resposta para você, né? Então você vai ter uma taxa de atualização bem maior ali
do seu sinal que você está lendo na rede hard. Mas isso daqui, de novo, no modo digital, né? Tudo isso daqui se refere ao modo de comunicação digital, porque o modo analógico ele está sempre presente, né? Você está sempre lendo o sinal lá. Uma mensagem de um escravo ou mestre, ela só é transmitida após o timer verificar que não há nenhuma comunicação ocorrendo na linha de comunicação. Então, o que vai acontecer? A arbitragem, ela é isso daqui. Eu preciso garantir que uma mensagem que eu mandei, ela vai ser transmitida só quando a linha não estiver transmitindo alguma mensagem. Eu não posso ter duas mensagens sendo transmitidas, uma por cima da outra. Mesmo porque elas usam as mesmas frequências, né? Se elas usassem frequências diferentes, tudo bem. Uma ia por uma banda, outra ia pela outra e tá tudo certo. Mas aqui você tem mensagens nas mesmas frequências. Então você pode ter algo que a gente chama de interferência. E quando você tem interferência, todo mundo já viu uma televisão com sinal analógico. Quando você tem interferência, o sinal não chega, né? Fica aquele chiado, aquela coisa horrorosa. Aqui seria a mesma coisa. Então você precisa da arbitragem, né? Para fazer com que os componentes mandem mensagem ali no período certo. Existe uma prioridade na arbitragem aqui para os mestres no acesso ao backbone da rede. Dessa forma, se o escravo estiver em modo burst, o mestre terá prioridade no envio da mensagem e poderá enviar uma mensagem para desligar o modo burst daquele escravo se necessário. O que faz todo sentido no mundo, né? Imagine que você colocou um escravo lá em modo burst e aí você não consegue mais desligar o escravo, porque você não consegue mandar outra mensagem que chega nele para desligar. Então o mestre ele vai ter prioridade sempre no acesso ao backbone da rede para mandar a mensagem. Quem que trabalha com essa arbitragem toda aqui? O próprio modem, né? Quando você manda mensagens para o modem, ele que decide quando que as coisas vão ser enviadas e recebidas. Caso haja dois mestres, a prioridade de ambos no acesso do backbone é a mesma. Caso ambos estejam enviando mensagens, o timer envia suas mensagens alternadamente. Então vamos dizer que eu tenho dois mestres ali fazendo coisas na rede. O que a arbitragem vai fazer? Ela vai fazer com que as mensagens sejam intercaladas, né? Então os dois vão perder um pouquinho de velocidade, mas as duas mensagens vão chegar com a mesma prioridade. Sobre modos de comunicação. No modo mestre-escravo, pode haver mais de um mestre, né? O primário e o secundário. Normalmente o primário é um computador e o secundário ele é um dispositivo de manutenção. Então isso aqui que é uma coisa bacana, né? Além daquela questão da expansão da rede que eu falei para vocês, você pode ter uma rede que na maior parte do tempo ela tem um mestre só. Mas em algum determinado momento ela pode ter dois mestres. Esse segundo mestre pode requisitar informações de diagnóstico, por exemplo. Um lugar onde isso pode acontecer é o carro de vocês, né? Lá na rede CAN. Não que ela funcione exatamente assim, mas só para você ter um exemplo, né? Você vai ter a ECU do carro lá, e a ECU ela é o mestre único do seu carro, né? Quando o seu carro está andando, é só a ECU que vai mandar. Mas você vai parar o carro para fazer uma manutenção e vão passar o tal do aparelhinho no seu carro, né? O que é passar o aparelhinho? É colocar um mestre a mais na rede. E esse mestre a mais vai fazer solicitação de vários dispositivos ali, vai fazer solicitação de mensagem de diagnóstico e tudo mais para ver se está tudo ok. Vai solicitar o backlog da rede, coisas assim. Os sensores, transdutores e atuadores e controladores são escravos. Quer dizer, todo mundo que não for o mestre é escravo. Então, sensor é escravo, transdutor, atuador, controlador é tudo escravo, né? Quem manda ali vai ser um computador ou uma CLP. A conexão ela pode ser feita com apenas um escravo ou com um conjunto de escravos, né? Então você tem aqui, ó, que eu já tinha comentado lá atrás um pouquinho, a conexão ponto a ponto, né? Então eu tenho aqui o escravo, né, que é o seu dispositivo, é o sensor inteligente lá. Eu tenho o modem aqui. Aqui eu tenho um mestre, né, que é o computador, e aqui eu tenho outro mestre que ele vai ser um terminal manual, um aparelho, qualquer coisa assim para manutenção. Então aqui eu tenho a comunicação ponto a ponto, certo? Aqui, ó, eu tenho vários escravos, eu não tenho um escravo só. Então essa comunicação que eu vou fazer aqui, ela não é uma comunicação ponto a ponto mais, ela é uma comunicação multidrop, né? Eletricamente é como se a gente tivesse uma conexão em paralelo de todos os dispositivos aqui com o modem,
Então você vai ter duas vias aqui, uma via de, sei lá, uma via de envio, uma via de retorno de sinal, algo assim. Tá? Na verdade, esse loop aqui ele precisa ser fechado porque você está trabalhando com 4 a 20 mA. Né? Se eu vou enviar a corrente precisa ter por onde sair. Né? E aqui eu tenho 2 mestres, né? Eu tenho o terminalzinho manual, eu tenho o computador e tenho 3 escravos. O backbone da rede vai ser esse circuito aqui que permite as saídas em paralelo aqui de todo mundo. Sobre calibração em campo, pessoal, como que é feita essa calibração em campo? Eu vou ter um sinal de processo, certo? E aí eu vou ter o valor de processo e o valor digital aqui. E dentro dessa faixa de operação aqui eu vou ter os valores de limites de operação do meu transdutor. Depois disso, depois que eu sair daqui, eu vou para um bloco que é um bloco que a gente chama de range, né? Então esse bloco range aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o menor e o maior valor de processo, e ele vai ver qual que é o menor e qual que é o maior valor que você vai ter de sinal de saída do seu transdutor para os seus valores de processo. E aí ele vai fazer essa conversão. Então o seu menor valor de processo, ele vai receber o valor de 4 mA na rede, e o maior valor de processo, ele vai receber o valor de 20 mA na rede. Por isso que chama 4 a 20 mA, porque você vai transformar qualquer sinal absolutamente em um sinal de 4 a 20 mA. Isso daqui vai para o controle do sistema, ou para o sistema de controle. Então você tem aqui o bloco transdutor. O bloco transdutor ele vai comparar um valor simulado do transdutor com uma referência gerada internamente. Ele faz isso para valores próximos dos limites de operação. Claro, né, porque você não consegue chegar lá e gerar o valor de processo. Vamos dizer que eu tenho um sensor de pressão lá que mede até 200 bar. O sensor não vai gerar 200 bar sozinho, né? Então ele simula eletricamente esse sinal aqui de mínimo e de máximo. Nesse bloco range aqui, ó, o seu sensor ele vai transformar os valores limites, né, de operação aqui, lidos pelo bloco transdutor, em uma faixa de operação do sensor, que seria uma faixa de 0 a 100%. E depois aqui no bloco DAC, né, que é o bloco esse DAC aqui é para aquisição de sinais digitais. Esse bloco DAC ele vai transformar esses valores em porcentagem aqui em valores de corrente, sendo 0% equivalente a 4 mA e 100% equivalente a 20 mA. Tranquilinho. Sobre esse protocolo de comunicação hard, ele segue o protocolo de 7 camadas OSI, só que ele não tem as 7, né? Ele usa apenas 3 camadas, que são aplicação, data link e camada física. A camada física ela é responsável pela modulação do sinal utilizando o FSCALA, que é o Frequency Shift Keying, né? que pode usar sinais de 1200 Hz e 2200 Hz, dependendo se for um 1 ou se for um 0. E o sinal de 4 a 20 mA utilizando, se olhar para os três aqui, eu estou utilizando bandas de frequência diferentes. Para o sinal, para a camada Data Link, essa camada aqui ela vai enviar, ela vai cuidar do envio da mensagem. Então a mensagem nesse protocolo aqui, nesse protocolo hard, a mensagem ela é chamada de telegrama, né? E ela tem vários campos aqui. Então ela tem o preâmbulo, o delimitador, o endereço, o comando, a contagem dos bytes aqui, que é para você saber quantos bytes faltam para terminar a mensagem, o comando, o código de resposta de comando, quando você precisa de uma resposta, o status do dispositivo de campo, os dados propriamente ditos, se você precisar mandar dados aqui, e um byte de erros aqui, que é o checksum, né, que ele vai verificar se essa mensagem possui erros. Então vamos passar um por um aqui, ó. No preâmbulo, você vai despertar todos os sincronizadores e receptores da rede. Então você tem um sinalzinho lá, você tem um código que você vai acordar todo mundo. Você vai meio que gerar uma interrupção em todo mundo, para que todo mundo leia o sinal, para que eles vejam se aquele sinal é para eles ou não. Depois você tem um delimitador, que é um byte, e ele identifica o fim do preâmbulo. Ele diz se a mensagem é uma requisição de um mestre ou resposta de um escravo em modo normal ou burst.
ele indica também se o endereço usado é do tipo pólen ou do tipo único. Só que é importante que seja feito aqui, né? Porque até para você ler o endereço, você precisa saber do tamanho dele também. Então tem que ser logo depois do preâmbulo. O endereço, depois, que ele pode ser um pólen, que tem 1 byte, ou um endereço único, que tem 5 bytes. Depois o comando, onde eu vou mandar esse comando com 1 byte aqui. E esse comando é o comando heart associado à mensagem. A camada datalink, ela não vai interpretar esse comando, ela só vai repassar para a aplicação. Depois eu tenho o byte count, que indica quantos bytes faltam para o fim da mensagem, excluindo o checksum, né? Porque a mensagem pode ser longa ou pode ser curta. Código de resposta de comando, que tem 1 byte e é utilizado apenas em mensagens de resposta. Ele indica se houve erro na mensagem recebida e seu tipo, e também indica se não houve erros. O status de dispositivo de campo, onde eu tenho 1 byte também, ele é incluído em mensagens de resposta para informar o estado de saúde do dispositivo. Então, sempre que você tem uma resposta do dispositivo, você consegue saber se está tudo bem ali com o dispositivo ou não. Dados de 0 a 24 bytes, né, que não são lidos na camada datalink, mas você pode ler em outras camadas. Por exemplo, eu posso querer alterar o nome do sensor na rede. Então eu vou precisar usar alguns bytes para isso. Vou ter que mandar uma mensagem lá para ele com o novo nome dele. Enfim, qualquer coisa nesse sentido. Depois eu tenho o checksum, que é o controle de erros. E nesse controle de erros a gente faz um short de todos os bytes do endereço até o final dos dados. E esse short aqui, ele é algo controverso, porque você fazer um ou exclusivo entre 3 bits, por exemplo, né, existe uma como que se diz? Existe uma caramba, como é que é a palavra? Uma discordância aí, sei lá, um conflito de ideias, talvez aí, sobre como se aplica o ou exclusivo em 3 bits, né? Porque em 2 bits é fácil, o resultado vai ser 1 se só um dos 2 bits for 1. Mas em 3 bits, como é que é? O resultado vai ser 1 se tiver em apenas um dos 3 bits, ou vou fazer short de 2 bits, depois eu vou fazer short com o terceiro. Isso aí é algo complicado. Porque se eu fizer short de 2 bits e depois fizer short com o terceiro, quando eu tiver 3 bits 1, o meu short vai dar 0. Enquanto que se eu tiver 3 bits 1, daria 0 do mesmo jeito. Mas tem algumas partes da tabela verdade que não batem, né? Então tem que tomar um certo cuidado aí. Eu acho que se você tem 2 1s e 1 0, algo assim, não me lembro bem. Enfim. Depois aqui, pra gente terminar, vamos falar um pouquinho sobre, ainda dentro do protocolo de comunicação aqui, Na camada de aplicação, todos os comandos do protocolo são definidos e executados nessa camada, né? Então é a última camada lá, você tem a física, datalink e aplicação. Lá na aplicação você executa todos os comandos da camada. Você tem 3 conjuntos de comandos. Você tem os comandos universais, que são obrigatórios a todos os equipamentos. Por exemplo, liga, desliga, essas coisas são universais, né? Depois você tem comandos de prática comum, que são comandos comuns, mas não obrigatórios. E depois você tem comandos específicos do dispositivo, que são comandos que servem apenas para aquele dispositivo específico. Então você tem alguns comandos aqui que são meio linguagem do protocolo HART, né? Se você quer que o seu dispositivo desligue, por exemplo, você não pode mandar qualquer comando, né? Que seja uma conveniência sua. Você tem que mandar algo que seja um comando universal, assim por diante. E aqui depois algumas questões físicas aqui, né? Então, você tem aqui, eu quis colocar essas questões físicas para vocês verem justamente o poder da comunicação 4 a 20 mA, né? Então, se eu tiver aqui, fazendo uma comunicação ponto a ponto, eu consigo chegar até 3 km de distância com o cabo. Eu tenho que ter uma espessura um pouquinho maior do cabo aqui, porque para poder ter menos resistência, né, para poder conduzir essa corrente não elevando tanta tensão. E se eu tiver o modo multiponto, né, que eu tenho mais de um
escravo, aí eu vou ter posso ter uma espessura menor, mas eu vou chegar até 1.500 metros de distância só entre aspas, né? E aí aqui está dizendo se o fio vai ter shield, né? Se ele vai ser blindado. Aqui é sim, né? Você tem uma blindagem magnética aqui e tudo mais. E se ele vai ser par trançado aqui, também sim, né? Depois tem uma relação entre o número de dispositivos, a capacitância do cabo e a corrente e o comprimento do cabo, né? Então, por incrível que pareça, o cabo ele possui uma determinada capacitância também, né? E a capacitância do cabo ela tem que ser levada em consideração para cabos muito longos e muito finos, porque ela pode gerar também interferência, né, no seu sinal. Então aqui você tem aqui para dispositivos aqui você tem cabos de 20 picofarads por pé, 30 picofarads por pé, 50 e 70 picofarads por pé. Isso para um dispositivo aqui, Para 5 dispositivos, para você ter essa mesma quantidade de picofarads por pé aqui, ou nanofarads por quilômetro, tanto faz, né? E aí muda um pouquinho a escala aqui. Aí você tem os comprimentos associados aqui, né? E olha só, você tem a parte externa do cabo, você tem o condutor, né? Então o isolamento, o condutor, e aí você vai passar uma corrente nesse cabo. A capacitância do cabo, né, que seria um campo elétrico que você forma aqui, que vai entrar e sair aqui desse isolamento aqui, ela é dada por essa formulinha aqui. Então você tem 2π, não me lembro se o nome disso aqui é condutância do meio, condutância no vácuo, condutância relativa, dividido por Ln da razão dos raios aqui, do raio maior pelo raio menor. Aí você tem uma capacitância aqui desse cabo e você tem que observar essa capacitância também. Essa capacitância ela é o que acaba limitando o comprimento do cabo nas suas aplicações, e ela não é necessariamente a resistência do cabo, tá? Porque se fosse a resistência, você resolvia só com a espessura do cabo, né? Só você aumentar um pouquinho a espessura já matou a resistência. Mas aqui no caso você tem a capacitância também, que vai te dar um efeito importante. Então você tem limitações do tamanho do cabo por causa disso, tá? Essa informação do final aqui eu quis trazer para vocês porque eu sempre acho muito legal esse negócio de você ter uma capacitância no cabo, sabe? É algo que a gente normalmente não pensa. Beleza, pessoal? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você chegou até aqui e gostou do conteúdo, considere se inscrever no canal, deixe seu like, deixe suas dúvidas aí nos comentários e compartilhe esse vídeo com o máximo de amigos possíveis, porque isso me ajuda muito a fortalecer esse canal, tá bom? Muito obrigado, galera, e até o próximo vídeo.